Primeira vez, né, Marcelo? Estamos recebendo o Marcelo do CEDER. Me ajuda aí se não mudou. É Centro de Estudo e Difusão do Espiritismo Religioso. Isso. É a primeira vez que o Marcelo está vindo em nossa casa. Seja bem-vindo, fique à vontade, sinta-se tranquilo. Muito obrigado. Se puder, apaga. Boa noite a todos. É um imenso prazer poder estar aqui nessa noite de segunda-feira. Quero agradecer muito ao convite da Dirce, porque é sempre uma oportunidade de fazer novos amigos, rever alguns amigos e uma oportunidade de a gente aprender um pouco mais também com essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Eu confesso que eu estou extremamente impressionado com a grandiosidade do trabalho dessa casa espírita. Eu tive a oportunidade de conhecer as dependências que o Reinaldo me apresentou, a biblioteca, as salas mediúnicas, uma cozinha exemplar, né, Reinaldo? O trabalho infantil, juvenil, da evangelização. E o que me impressiona é a grandeza de um trabalho como esse em tão pouco tempo. Como que em apenas 5 anos uma casa espírita conquista tantas luzes como o Semeador. Então eu gostaria de parabenizar a toda a equipe de trabalhadores do Semeador, em nome do presidente do Reinaldo, e aproveitar e lembrar, né, Reinaldo, que sempre está aberto a novos trabalhadores, né? Bom, quando eu recebi a ligação da Dirce, me convidando, eu confesso que eu fiquei muito feliz, porque o Semeador é uma casa espírita que eu havia escutado falar muito bem. Então, eu fiquei muito feliz com aquele convite e acertamos a data e eu perguntei, Dirce, qual será o tema? E ela me disse, o tema, você sinta-se à vontade para você escolher. E no momento que eu desliguei o telefone, a gente fica preocupado, porque quando você tem um tema para você desenvolver, fica mais fácil. E aí então, eu fechei os meus olhos e conversei com o meu anjo da guarda e disse para ele assim, bom, você me arrumou essa palestra e eu aceitei. Então agora você faz a sua parte aí em cima. E imediatamente eu recebi aquela intuição, que é um tipo também de comunicação que nós falaremos um pouquinho aqui hoje. E essa intuição me diz o seguinte, o tema, fica tranquilo que virá, mas desde já nós gostaríamos que nessa noite você falasse para aqueles nossos irmãos que não são espíritas. Então eu gostaria de pedir a contribuição e o apoio dos espíritas aqui presentes, mas a minha mensagem essa noite vai ser direcionada para você que não é espírita. Para você que está entrando aqui no Semeador pela primeira vez. Para você que veio acompanhado de um vizinho ou de um parente. Para você que é católico, para você que é evangélico, ou para você que nem está frequentando nenhuma outra religião. Porque nós imaginamos que só o fato de você estar aqui essa noite é porque isso existe um grande propósito na sua vida. E este algo que nos traz, seja um convite, seja uma necessidade, na maioria das vezes é a dor. A dor do corpo físico, a dor dos nossos sentimentos, e é assim com todos nós. Foi assim comigo, é assim com a maioria das pessoas que estão aqui dentro. Então, eu gostaria de pedir para os espíritas, para que compreendesse que muitas das coisas
que eu vou falar essa noite, talvez seja de conhecimento de vocês. Mas a intenção primária aqui é trazer um pouco da ideia do que vem a ser o Espiritismo para os não espíritas. E o tema que eu recebi para que a gente possa discutir nessa noite é a história do Espiritismo. E antes de entrar nesse tema, eu gostaria de dizer que, em momento algum, eu me sinto aqui no papel de palestrante, mas sim de alguém que veio fazer uma troca, mas sim de alguém que veio compartilhar um bate-papo com vocês sobre aquilo que eu pesquisei. E para que a gente comece com o pé direito, eu gostaria de iniciar fazendo uma reflexão. Naqueles últimos dias, Jesus, já percebendo que chegava a hora da traição de Judas, da negação de Pedro, de todo aquele flagelo, aquele sofrimento e a sua morte na cruz, ele então intensifica os seus ensinamentos para aquele colégio apostólico. E os apóstolos percebem de que aquele momento chegava. Então, uma certa tristeza, uma certa melancolia toma conta daqueles discípulos. E Jesus, então, percebendo aquilo, como se os abraçasse espiritualmente, como se dissesse para eles: eu não os abandonarei, faz àqueles discípulos uma promessa. Porque onde 2 ou 3 de vós estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Algumas traduções diz: onde 2 ou mais de vós estiverem reunidos, eu ali estarei. E aqui nós já começamos a colher as primeiras frutas da noite, que é Jesus nos motivando a estarmos sempre junto com os nossos semelhantes. É Jesus dizendo que nós temos que viver em fraternidade. E Ele promete a sua presença dentre nós. Ele não diz que Ele vai mandar alguém no lugar dele. Ele não diz que Ele vai dar uma passada. Ele fala: eu estarei dentre vós. E Ele não mentiria para nós. Então, diante dessa certeza, Ele está entre nós neste momento. Então, eu acho que é o momento da gente abrir o nosso coração. É o momento de nós elevarmos os nossos pensamentos, para que a gente possa receber do plano espiritual tudo aquilo que nós desejamos, e que muitas vezes somos nós que bloqueamos o recebimento dessas graças. Em particular, eu gostaria de fazer um pedido a Jesus, para que eu possa me fazer compreendido nessa noite. Porque comunicação não é aquilo que eu falo, comunicação é aquilo que o outro entende. Então eu peço para que Ele possa facilitar, para que Ele possa me intuir e eu ser utilizado essa noite, para que cada um receba aquilo que for do seu merecimento. Para que a gente possa falar um pouco da história do Espiritismo, eu gostaria de contar uma história. Para quem tem mais de 40 anos aqui, deve se recordar que na nossa época de escola, existia história com H e história com E. A história com E era aquela história inventada, e a história com H é a história verídica. Essa história que eu vou contar aqui é uma história verídica, que iniciou-se em 1847, numa pequena cidade. Na verdade não era uma cidade, era um pequeno povoado chamado Riceville, nos Estados Unidos, a 30 quilômetros de Nova York. E nessa cidade, nesse povoado,
ocorria algo bastante pitoresco, que todos nós aqui conhecemos, que tinha uma casa que era tida como uma casa mal assombrada, uma casa que tinha um fantasma que assustava as pessoas que moravam ali. Mas neste ano de 1847, uma família muda-se para essa casa, a família Fox. E a família Fox era o pai, a mãe e 3 filhas, as irmãs Fox. E logo nos primeiros dias morando ali, começaram aqueles fenômenos que se manifestavam na maioria das vezes como batidas na parede. Era uma casa de madeira, que é bem comum nos Estados Unidos. Uma porta que se abre, uma porta que se fecha. E aquilo assustou bastante aquela família. Mas como eles não tinham recursos para mudarem daquela casa, eles foram se acostumando com aqueles fenômenos. E uma das irmãs, a Kate, que era a mais arrojada das 3, se ela vivesse no mundo de hoje, nós poderíamos dizer que ela seria uma criança cristal, uma criança índigo, mas naquela ocasião não. Então, aquilo começou a fazer parte da vida daquelas pessoas, e a Kate fez uma amizade com aquele fantasma. E dessa amizade estabeleceu-se uma comunicação, aonde ela pedia para que ele batesse uma vez, se fosse sim, e 2 vezes, se fosse não. Então, ela perguntou: você é o homem do pé rachado? E ele bateu 2 vezes, não. Se você for homem, bate uma vez. Se você for mulher, bate 2 vezes. E desse diálogo, chegaram à seguinte conclusão: aquele fantasma era um homem de aproximadamente 40 anos, que era um vendedor ambulante, que havia sido acolhido naquela casa pelos moradores de uma época atrás, e havia sido roubado e morto com uma perfuração no coração e enterrado no porão da casa. O pai, o senhor Fox, junto com alguns amigos, na primeira oportunidade, foram lá investigar e não acharam nada. E a primeiro momento aquilo foi tido como uma falcatrua. Alguns anos depois, com uma sequência de chuvas torrenciais, que era muito comum naquela região, uma das paredes se cai, e ali é encontrado o esqueleto de um homem de 40 anos de idade, com uma perfuração no seu coração. Então fica provado ali a imortalidade da alma. Paralelo a isso, no ano de 1850, entra nessa história um personagem bastante importante, chamado Professor Rivaio. O Professor Rivaio era um homem muito correto, muito honesto, tinha os seus 50 anos de idade, ele era casado, e ele era um professor discípulo de Pestalozzi. E naquela época o magnetismo estava muito em alta, então ele era um magnetizador. Então um dos seus alunos chega para ele e relata aqueles fenômenos que tinham acontecido a princípio nos Estados Unidos, mas que se espalharam por todo o mundo e ficaram conhecidos historicamente como o fenômeno das mesas girantes. Professor, as mesas andam. E ele responde: o que tem de problema nisso? Se podemos magnetizar uma pessoa, por que não magnetizar um objeto? Mas, professor, elas respondem perguntas, elas têm sentimentos, professor Rivaio. E ele responde: prove-me que as mesas têm cérebro, que eu acreditarei. Ou senão, nada disso, nada mais é do que conto da carochinha. Mas o professor Rivaio se interessa por aqueles fenômenos e passa a estudá-los. E naquele momento, então, ele chega a uma conclusão que mudaria o conceito daquele mundo. Há espíritos. Há com H, no sentido de existir. Existem
espíritos. Então, inicia por parte do professor Rivaio um trabalho incessante, junto com aqueles fenômenos que eram fenômenos inteligentes, que é onde as pessoas viam ali um divertimento, ele via algo extremamente importante. E ele redige, então, um livro de perguntas e respostas. E começa a trabalhar com mais de 1000 centros espíritas espalhados por todo o mundo. No ano de 1857, 7 anos depois, no dia 18 de abril, é lançado em Paris o Livro dos Espíritos. Um livro, um caderno de perguntas e respostas. Este livro inaugura o Espiritismo. Nós temos aí então esse primeiro piso desse edifício de 5 andares que nós chamamos de Espiritismo. O térreo, a base, o Livro dos Espíritos, 1857. O segundo piso, o Livro dos Médiuns, 1861. O terceiro piso, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. O quarto piso, o Céu e o Inferno e a Lei Divina, 1865. E o quinto piso, a Gênese, 1868. Então nós temos aí o edifício da doutrina espírita formado. Bom, vamos a algumas estatísticas. Se eu estou falando para não espíritas, talvez seja um convite para que vocês se transformem também em espíritas. E os números são esses. Nós estamos falando de uma doutrina jovem, que tem apenas 160 anos do seu início. Se nós lembrarmos aqui que o hinduísmo tem cerca de 30 mil anos, que o judaísmo tem cerca de 5 mil anos, que o catolicismo cerca de 2.000 anos, e a doutrina espírita tem 160 anos, nós somos bebês diante dessas outras religiões. Assim como o semeador é um bebê. 5 anos apenas já foi suficiente para mudar a vida de tanta gente. 160 anos parece tão pouco, mas já foi o suficiente para mudar a vida de tantas pessoas, de ser tão importante na vida de milhões de pessoas. Apenas 2% da população mundial é espírita. Se nós fizéssemos uma analogia da população global, seria 15 milhões de pessoas, que equivale aproximadamente à população do Equador. Se nós pudéssemos fazer uma analogia com o Brasil, 3,8 milhões de espíritas, seria aproximadamente a população do Distrito Federal, de Brasília. Me perdoem pela comparação, gente. É que o único estado que tem aproximadamente esse número de pessoas é Brasília. Apesar de que eu acho que lá não tem nada de espiritismo, ok? Bom, para que eu possa convidá-los a vir fazer parte dessa família espírita, estatisticamente não são números muito atrativos, né? 2% da população, 160 anos, é muito pouco. Deixa eu contar uma história para vocês. Era um fim de tarde, parecido com esse que nós tivemos aqui em Rio Preto hoje. Mas era uma tarde muito mais quente do que essa, porque ali era deserto. E aquela multidão, que era bem maior do que essa que nós estamos aqui hoje, estava há horas ao pé de uma montanha, tomando sol, sem água e sem nada para comer. Mas eles estavam ali e eles não queriam, de maneira alguma, ir embora para suas casas, porque o palestrante daquela tarde era alguém especial. Porque quando ele abria sua boca, dos seus lábios saía música. Ele falava em poesia. E aquilo atingia o coração de cada uma daquelas pessoas, e uma tela explicativa surgia na frente de cada um,
e facilitava a compreensão daquelas pessoas. Eram pessoas humildes, que eles não estavam sentados porque não haviam cadeiras. A maioria eram pescadores, pastores de ovelhas, pessoas simples que mal tinham o que comer. E o palestrante daquela noite começou a se preocupar para que aquele povo não se desfalecesse ao voltar para suas casas, porque eles iam voltar a pé. E ele vira então para aquele discípulo que ele mais confiava e diz assim: Pedro, quantos pães tem? E o Pedro diz: 7, Senhor. E ele pega aqueles 7 pães e multiplica e alimenta toda aquela multidão. E o evangelista que nos narra, que estava lá, diz que sobrou para um outro dia. Porque trabalhar com Jesus é trabalhar com a multiplicação. Porque eu, quando saio para trabalhar em São José do Rio Preto, nós somos em 3 aqui. Então é 1, mais 1, mais 1, nós somos em 3. Mas o trabalho com Jesus, 1, mais 1 e mais 1 é 30. Porque ele trabalha com a multiplicação. Nós somos, em quanto nessa noite, Reinaldo? 100? Quantas pessoas você acha que foram precisas para que tornasse tudo isso aqui realidade? Quantos Chico Xavieres foram necessários para mudar a história de um país como mudou a história do Brasil? Trabalhar com Jesus é trabalhar com a multiplicação. O Edson está aqui, né, Edson? Edson, 2% é muito pouco, não é, Edson? Então no sábado, quando você estiver aqui fazendo a comida, coloca 2% de sal na comida. Nós não vamos conseguir comer, porque vós sois o sal da terra. O Espiritismo é o sal da terra. O Espiritismo é aquela doutrina que nos diz que nós temos que amar mais, que nós temos que perdoar mais, que nós temos que ajudar mais, que nós temos que ser mais fraternos, que nós temos que ter alegria de viver, porque somos nós que damos tempero na vida. Porque nós temos que ser conhecidos pela nossa capacidade de amar. Porque o Francisco de Assis, ele diz assim: vai e prega o Evangelho do Cristo, e se for preciso, use as palavras. O espírita é aquele que dá gosto na vida. Eu estou sofrendo, mas é um sofrimento que me impulsiona para frente. E o sal que Jesus se referia aqui, nessa ocasião, tinha um outro papel. Além de dar o sabor, ele tinha o papel de conservar. É o nosso papel conservar o Evangelho do Cristo. Que seja o nosso dizer sim, sim, e não, e não. Porque o certo é certo aqui, é certo em outro país, é certo em outro planeta, é certo em qualquer época. Porque nós temos que ser coerentes com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós agimos. Porque é só assim que nós vamos conservar o Evangelho do Cristo. Bom, desculpem, gente. O edifício da doutrina espírita foi montado. Piso, Livro dos Espíritos. Segundo piso, Livro dos Médiuns. Terceiro piso, Evangelho segundo o Espiritismo. Quarto piso, o Céu e o Inferno. Quinto piso, a Gênese. Por que que o Livro dos Espíritos é o térreo? Porque tudo parte dali. É o livro mais importante da codificação. Então nós temos, aparentemente, esse edifício de 5 pisos. Mas esse edifício, ele se sustenta em uma base. Então,
se você é espírita, ou se você pretende ser um espírita, você tem que ter esses alicerces como base da tua vida. Porque não adianta nada eu dizer que eu sou espírita e não acreditar em reencarnação. Não adianta nada você querer se tornar um espírita e você ser um politeísta, achar que existem vários deuses. Então esses são os princípios. E se existe alguém aqui que trabalha na construção civil, sabe que para um edifício ficar em pé, ele tem que ter os seus fundamentos, os seus pilares. E os pilares que sustentam a doutrina espírita são 5. Então nós temos o pilar número 1, que é a existência de Deus. Pilar número 2, a imortalidade da alma. Pilar número 3, a reencarnação. Pilar número 4, comunicabilidade dos espíritos. E o último pilar, pluralidade dos mundos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses pilares. A existência de Deus. Não importa se você chama esse Deus de Alá, de Jeová, de Brahma ou de Deus, o importante é que existe um único Deus, que é o Criador de tudo e de todos. Mas isso não é um princípio só do Espiritismo, mas o conceito que o Espiritismo traz de Deus é diferente de tudo aquilo que nós vimos até agora. Sabe por quê? Porque o conceito que nós trazemos de Deus é o mesmo conceito daquela mulher samaritana que, quando encontra Jesus no poço, diz para ele: mestre, eu devo adorar a Deus naquele monte ou nesse? E ele diz para aquela mulher assim: haverá um dia em que Deus será adorado em espírito e verdade, porque a fé remove montanhas. Deus não habita um monte. Deus não habita uma igreja. Deus não habita um país. Porque isso é uma visão distorcida do que é Deus. Então nós ouvimos constantemente pessoas falarem que Deus está presente na minha igreja. E Deus está presente em tudo, porque Ele está contido em tudo. E este erro de achar que Deus está num monte ou no outro monte, não tem problema nenhum. Só que a partir das informações que nós vamos passar a ter, nós temos que mudar a nossa consciência. Porque se você chegar na sua casa agora e abrir a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, Moisés escreveu assim, ó, capítulo 1, versículo 27, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, se está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, porque Deus é igual a mim. Mas como ele é mais velho, ele tem cabelo branco e barba branca. E como ele é um rei, ele encontra-se num trono, no céu. E como ele é igual a mim, ele tem suas preferências. Então, um ele faz rico, o outro ele faz pobre. Um ele dá toda a beleza, o outro ele tira tudo que ele pode. Porque esse Deus é a referência que eu tenho de mim. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isto é uma parábola. O que Moisés quis dizer aqui é que dentro de cada um de nós existe um princípio, uma alma, que é um princípio que foi criado por Deus. Então, essa metáfora é o que significa que eu tenho Deus dentro de mim. Agora, se eu faço uma leitura fundamentalista ou literária, eu acho que Deus é igual a mim. Eu sou imperfeito, Deus também é imperfeito. Então, ele tem as suas preferências. Mas o Espiritismo vai muito mais além. E aqui, nós começamos a conhecer um pouco a grandeza daquele professor, do professor Rivaio, que passa a usar um pseudônimo e começa a ser chamado de Allan Kardec. Porque a primeira pergunta filosófica do Livro dos Espíritos que Kardec faz é a seguinte: o que é Deus?
E eu confesso para vocês que se fosse eu que fizesse essa pergunta, eu perguntaria: quem é Deus? Porque quando eu pergunto quem, eu estou limitando ao indivíduo, e ele pergunta o que é Deus. E a resposta é a causa primária de tudo. É o princípio de tudo, inteligência suprema. Então esse Deus, esse conceito de Deus que o Espiritismo traz, está muito mais além do que aquele Deus que nós aprendemos. Esse Deus que o Espiritismo nos traz, é um Deus, eu gosto muito dessa definição, que ele começa onde acaba o infinito. Eu vou repetir. Esse Deus é um Deus que começa aonde acaba o infinito, mas o infinito ele não acaba. É por isso mesmo. E se isso confundiu um pouco a cabeça de vocês, ótimo. E ele sabe disso. Ele sabe que nós não temos condições de entendê-lo, porque em nenhum momento o relativo e o imperfeito que somos nós vamos conseguir entender o absoluto. E ele tanto sabe que ele enviou o primogênito, o filho mais velho, aquele nosso irmão mais velho, que é Jesus. Então, se você quer saber como seria a personificação de Deus, vide Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Vide Jesus. Ele é o máximo que nós podemos alcançar como seres humanos. Vamos lá? O segundo pilar é a imortalidade da alma. A imortalidade da alma também não é um fundamento da doutrina espírita, só da doutrina espírita, mas sim das doutrinas que se dizem espiritualistas. E a maioria das doutrinas acreditam que o corpo morre, mas que a alma vivifica. Mas uma boa parte delas acha que existe o céu e o inferno, uma outra parte delas acha que nós vamos todos para o mesmo lugar e dali nós vamos esperar o juízo final. O Espiritismo tem um conceito um pouco diferente. Nós espíritas acreditamos que existe dois mundos. O mundo material, que é esse que eu posso ver, que eu posso sentir, que eu posso tocar, que tem cheiro, que tem gosto, que tem paladar, e o mundo espiritual, o mundo extrafísico, que é aquele que eu não vejo, mas que existe. Porque eu nunca vi o amor, mas eu não duvido que ele exista. E quando alguém olha para a gente com ódio, a gente percebe, a gente sabe que aquilo existe. Este mundo extrafísico, este mundo espiritual é o mundo causa. Esse mundo que nós vemos aqui é o mundo efeito. Isso significa que a nossa essência é espiritual. Nós estamos passando por um momento na carne. Então, sabe o que acontece quando a gente morre? A gente passa do plano físico para o plano espiritual. É mais ou menos assim. Se você morre dentro de um hospital na cidade de São José do Rio Preto, possivelmente você vai acordar em um hospital, em uma cidade espiritual parecida com São José do Rio Preto. Nós acreditamos, assim, que se você gosta de ajudar o seu próximo, quando você morrer, o seu espírito vai se unir com outros espíritos afins. E esses espíritos afins vão criar na mente uma colônia, uma cidade, uma escola. E o mesmo vale para aquelas pessoas que gostam de prejudicar as pessoas. Se você gosta de prejudicar as pessoas, quando você morre, você vai continuar perto de espíritos que gostam de prejudicar as pessoas. E esses espíritos vão se unir, vão plasmar um determinado lugar e vão continuar fazendo as mesmas coisas.
porque a morte não transforma ninguém. É apenas uma passagem do plano físico para o plano espiritual. Para que eu tenha esse princípio vivo na minha mente, eu preciso acreditar que eu tenho um corpo físico, que é a maneira com que eu me mostro, e tenho um corpo espiritual. O corpo morre, mas o espírito é imortal. Essa é a imortalidade da alma. As doutrinas espiritualistas são as doutrinas que se opõem às materialistas, daquelas que acreditam que tudo acaba com a morte. Então, para você que está vindo aqui pela primeira vez, que estava em dúvida, se você quiser se tornar um espírita, é o nosso papel acolher vocês. Mas este princípio é fundamental. É como se nós fôssemos fazer uma equação aqui de segundo grau e não lembrássemos de como que é uma adição. Aí nós vamos falhar na base. Então não dá para a gente continuar se a gente não ter essas questões bem vivas e claras. O terceiro princípio é a reencarnação, como o próprio nome já diz, reencarnação. É o espírito que ocupa uma outra carne, ele reencarna. Tá? E essa reencarnação, ela é uma lei que faz parte do nosso processo de aperfeiçoamento. Nós chamamos isso de pedagogia divina, porque Deus nos dá a oportunidade de voltarmos e repercorrermos os nossos caminhos. E nesses caminhos que nós vamos e percorremos novamente, nós vamos colhendo os frutos que nós plantamos e os espinhos que nós plantamos também. O problema é que nas nossas últimas oportunidades reencarnatórias, nós plantamos muito mais espinhos do que frutos. E é por isso que nós vivemos num mundo de tanto sofrimento como esse. É por isso que nós sofremos tanto. É por isso que, se você tem um problema dentro da sua família, uma dificuldade de compreensão de um filho ou de um pai, é a oportunidade que nós temos de voltar e refazer a história com um corpo novo. Porque nada mais bonito do que o renascimento, que é onde o espírito vem com um corpo novo. E as pessoas que nós temos dificuldade dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, da nossa família, são as pessoas que na maioria das vezes nós estamos errando mutualmente. Ora nós somos os algozes, ora nós somos vítimas. Mas o que importa é o agora, porque não queiram saber o que nós fomos nas vidas anteriores. O que importa é que essa, eu não tenho dúvida nenhuma disso, é a melhor das nossas encarnações. Não queira saber o que nós fomos. O que importa é o hoje, porque eu não consigo mudar aquilo que eu já fiz. Então eu preciso mudar o agora. Aquilo é história, aquilo é importante, mas o hoje, o agora e o presente é o que está nas minhas mãos. Então essa é a reencarnação. E na questão 118 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: pode o espírito regredir? E a resposta é não. É justamente por isso que eu disse que nós somos o melhor do que nós conquistamos até agora. Não queiram saber o que nós fomos. Mas olha, Marcelo, eu conheço uma pessoa que ela errou demais nessa vida. Ela se prostituiu, ela roubou, ela matou, ela fez tudo que ela não deveria. Isso vale como experiência, porque espírito nenhum regride. Então essa lei é a lei que nos impulsiona. Isso está muito bem, está muito claro no Evangelho de João, quando Jesus diz assim para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Essa é a reencarnação. O quarto pilar é a comunicabilidade com os espíritos. E para mim falar de comunicabilidade dos espíritos, a gente tem que falar de mediunidade.
Então, se eu sei que existe um mundo extrafísico, um mundo espiritual, e sei que existe um mundo físico, existem aqueles encarnados que estão com um pezinho aqui e com outro pezinho lá. Eles estão no meio do caminho, e nós chamamos eles de médiuns. E nós temos aqui 2 grandes médiuns, que é o Chico Xavier, nosso grande Chico Xavier, e o Divaldo Pereira Franco, que teve aqui em São José do Rio Preto mês passado. Quem teve a oportunidade de ver foi maravilhoso, quem não teve está no YouTube. Além de grandes pessoas e grandes médiuns, tem uma contribuição fantástica através da psicografia. Porque a psicografia é um tipo de fenômeno mediúnico, assim como é a incorporação, assim como é a materialização, assim como é a psicofonia, mas o mais importante de todos, sem dúvida, é a psicografia, porque quem escreve lê 2 vezes. Que por mais que nós tivéssemos a oportunidade de termos a materialização de um espírito aqui, acreditem, ao sairmos daqui, uma boa parte não acreditaria naquilo que viu. A outra parte, amanhã, já ia esquecer. E se você contasse para alguém da sua família, então, o seu marido ia dizer assim: eu acho bom você parar de ir lá, porque você já está passando dos limites. Mas a psicografia, as histórias, é aquilo que transforma as nossas vidas. Vide há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo, Renúncia, estão todos aqui na livraria, está disponível aqui na livraria. Se não tiver dinheiro para comprar, pode pegar emprestado. Bom, e com esse fundamento, né, com esse princípio, o Espiritismo conquista uma proeza fantástica, porque ele matou a morte. Porque se os espíritos voltam e se comunicam, é porque a morte não existe. Essa é a grande contribuição desse pilar. O Espiritismo matou a morte. E por falar em Divaldo Pereira Franco, me fez lembrar aqui de uma história onde ele foi até um professor, doutor, honoris causa de psiquiatria, porque ele queria pedir para que um dos seus filhos tivesse alta daquele hospital psiquiátrico, porque o obsessor que o perturbava já tinha o abandonado. Então ele chega para aquele médico, e o médico diz assim: o que o senhor é? Ele diz: eu sou médium. O que é ser um médium? Eu falo com os espíritos, eu vejo os espíritos. E o professor doutor vira para ele e fala: esquizofrênico. Sim, só que os espíritos que eu falo têm nome, têm endereço, têm RG e têm família. Porque eles voltam e contam coisas que só eles saberiam dizer para nós. Então este é um dos grandes pilares da doutrina espírita, que é a comunicabilidade com os espíritos. E como eu disse aqui na abertura, quando eu me refiro à comunicabilidade com os espíritos, eu digo qualquer tipo de comunicação que nós recebemos. E quando o Kardec, na questão 461, pergunta assim, para os espíritos: influenciam os espíritos em nossos atos? Olha a pergunta: influenciam os espíritos nos nossos atos? A resposta é a seguinte: muito mais do que pode imaginais, a ponto de serem eles quem comanda nossas vidas. Isso significa que todos nós somos médiuns. E existe uma máxima, que é um ditado popular, que a gente ouve falar, que é assim: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Aqui na doutrina espírita, a gente diz um pouco diferente: diga o que tu pensas, que nós te diremos com quem tu andas. E a pergunta é o seguinte, para cada um de vocês: para quem é que nós estamos emprestando os nossos pensamentos? Para quem é que nós estamos emprestando as nossas mãos?
Eu descia outro dia a Bernardino de Campos, quando eu vi um comboio militar descendo com um presidiário até o fórum. Aquele homem emprestou as suas mãos para uma influência negativa. E nós estamos emprestando para quem os nossos pensamentos? Porque as pessoas assistem a novela das 9 e depois elas deitam para dormir e querem ter bons sonhos. As pessoas esquecem que aquilo que a gente vive durante o nosso dia, principalmente no momento de dormir, é aquilo que fica e que o nosso cérebro vai harmonizar a noite toda. Tem pessoas, que nós, e eu me incluo, que muitas vezes nós esqueçamos de fazer uma oração antes de dormir. E a gente não entende porque que a gente acorda no outro dia moído. Todos nós somos médiuns. Mesmo que você vá embora daqui essa noite e nunca mais volte, e continue na sua religião, porque eu posso falar isso em nome de todos aqui, nós não temos pretensão nenhuma de que você vire espírita. Nós queremos é que você seja melhor hoje do que nós fomos ontem. Não importa se você é católico, mas seja o melhor que você pode. Não importa se você é evangélico, mas seja o melhor que você pode. Porque o rótulo não mostra nada o que tem por dentro. E eu me lembro de uma oportunidade que eu tive lá no CEDER, que eu peguei uma Coca-Cola e coloquei o rótulo de Fanta. E falei, muda o que tem por dentro? Não muda. O que vale é o que tem por dentro, são os nossos pensamentos. Todos nós somos médiuns. O último dos princípios é a pluralidade dos mundos. E eu desconheço uma outra religião que contribui tanto como o Espiritismo para a gente entender esse pilar, a pluralidade dos mundos. Porque uma coisa está relacionada à outra. Se eu acredito que o Deus, ele começa aonde acaba o infinito, ele é maior do que tudo isso que a ciência hoje nos traz. Eu vou fazer um exercício bem rápido com vocês aqui. Nós vivemos num planeta chamado Terra. Essa Terra, como ela é menor que o Sol, ela gira em torno do Sol. É questão de lei. E junto com o planeta Terra, um conjunto de outros planetas, Netuno, Saturno, Urano, Plutão. E esse conjunto de planetas, mais essa estrela, forma um sistema chamado Sistema Solar. Esse Sol, que é de quinta grandeza, ele gira em torno de um Sol maior, assim como nós giramos em torno dele. É lei. E este Sol maior, por sua vez, gira em torno de um outro Sol maior. E nesse emaranhado, nós temos a formação de uma galáxia chamada Via Láctea. E nesta galáxia, nós temos mais de 100 bilhões de sóis. Igual a esse que nós temos a oportunidade, todos os dias, de olhar e ver. 100 bilhões de sóis como esse. E a ciência já mostra que existe mais de 200 bilhões de galáxias. Se ficou difícil de entender, era isso que eu queria, porque Deus está além de tudo isso. Esse é o conceito de Deus. Então nenhuma outra religião, nenhuma outra doutrina recebe e trabalha tão bem como o Espiritismo essa pluralidade dos mundos. Isso está no Evangelho. Está lá em João capítulo 14, quando Jesus diz assim: não se preocupe, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Olha a humildade do Mestre. Crede no Pai, mas crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. É claro que ele não poderia
usar esse exemplo que eu usei aqui agora, mas para aquele povo simples e rude, pescadores, que não sabiam nem ler nem escrever, há muitas moradas na casa do meu Pai. Isso está no Evangelho de João. Bom, e dentro desse infinito número de planetas, a Terra é um planetinha desse tamanhozinho, que segundo Emmanuel, nas suas obras, ele diz que é um mundo escola. Mas quando eu me refiro à escola, eu tenho que lembrar que existem graduações de escola, porque se eu falo de Oxford, na Inglaterra, eu estou me referindo a uma escola. Se eu falo de uma creche municipal aqui do Solo Sagrado, também é uma escola. Hoje, a lei trata os presos como reeducando. Tem algum advogado aqui? É isso mesmo? Eu estou falando bobagem? Reeducando. É isso. Sabe por quê? Porque lá também é uma escola. Então, o berçário é uma escola, Oxford é uma escola, uma penitenciária também é uma escola. Então, dentro deste mundo escola, existem vários níveis. Porque eu não posso chegar em um berçário e exigir o que eu gostaria de ver, o que eu vou encontrar em Oxford. Mas uma coisa, nós precisamos ser realistas e entender, de que dentro deste mundo escola nós estamos muito mais no berçário, aprendendo beabá, do que numa universidade. Vide tudo que tem acontecido no mundo hoje. Mas quem está lá em Oxford passou por um dia também, pelo maternal, pela educação, pela evangelização infantil. Tudo tem o seu momento. Bom, esses princípios são os princípios que nós acreditamos fielmente. Sem eles, não dá para entendermos a doutrina espírita. Eu jamais conseguiria, seria impossível eu explanar mais, porque falta-me conhecimento para isso, diante desses assuntos que nós tratamos hoje, sendo que são assuntos que a humanidade estuda desde quando ela existe. Então foi uma visão muito pálida para aquelas pessoas que não são espíritas e que tinham curiosidade de saber um pouquinho da história do espiritismo. Então, mas eu espero que eu tenha deixado vocês nessa noite um pouco mais burro, porque o burro é aquele que reconhece a sua ignorância diante da sabedoria divina. O burro é aquele que tem perguntas. Então, se vocês estão cheios de perguntas na cabeça de vocês, eu consegui atingir os meus objetivos, com a ajuda da espiritualidade, porque eu confesso que eu disse coisas para vocês aqui hoje que eu não havia me preparado para isso. E para finalizar, isso aqui é uma explanação da doutrina espírita, o tríplice aspecto: religião no ápice, a ciência e a filosofia. A filosofia é isso que nós estamos fazendo aqui agora, essa busca. A ciência é a parte científica, que é o estudo dos espíritos. E a parte religiosa é o retorno do cristianismo. Jesus um dia disse para os seus discípulos assim: eu não vos deixarei órfão, eu vos mandarei o Espírito de verdade, e ele os confortará e os dirá coisas que vocês não têm compreensão de entender agora, e coisas que eu não posso dizer. Então, para nós espíritas, o espiritismo é a volta de Jesus, é o Consolador prometido. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo,
Ele começa dizendo assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, taranã, 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 é assinado pelo Espírito de verdade. É esse Espírito de verdade que foi registrado por João, mas as palavras são do Cristo. Eu quero agradecer muito a todos vocês e desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado.